Boa noite, boa noite, boa noite. Opa, boa noite, boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos, o pessoal está entrando. Que coisa boa. Hoje até coloquei aqui que é para a gente iniciar com entusiasmo, com força total. Olha só, gente, chegou a sexta-feira. Olhem, nossa, então a gente vai trabalhar aqui hoje pensando que nós estamos né, trabalhando um pouquinho mais para daqui a pouco sextar. Olha que bênção! Fala a verdade, é ou não é um ânimo a mais para gente, né? Então, chama atenção, meus alunos do primeiro, do segundo período, sejam bem-vindos aqui. Isso, eu tô vendo, o pessoal tá entrando. Nicole, Mariane, Maria Cristina, Flávia, Lucas, Débora, Ana Carolina, aí mudou, entrou Daniel, Pedro, tem alguém que escreveu computador, eu não sei quem que é, Nívia Maria, Leone, sejam bem-vindos, gente. Flávia Nolasco, enfim, porque na hora que eu vou lendo aqui em termos de fila, de repente muda. Gente, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando, que coisa boa. Vamos iniciar nossa sexta-feira, vamos dar prosseguimento, né, ao nosso conteúdo, chamando a atenção a vocês. Sempre, né, eu sempre falo isso, mas é importante reafirmar qualquer maior dificuldade, qualquer dúvida, perguntem, viu? Não deixe acumular. Aqui, vi agora que Matheus entrou. Enfim, estão Edvandro, boa noite, gente. Aí, o povo tá entrando. Cada vez que eu encontro um nome diferente, aí muda aqui para minha tela. Tamires, gente, Daiane, sejam bem-vindos, boa noite a todos, tá? Enfim, coloquei aqui mesmo para a gente poder dar esse início, para a gente sentir, né, que nós estamos vencendo mais uma semana e vamos, né, a partir de agora apresentar nosso conteúdo e qualquer coisa, participem, perguntem, né? Que vocês que ajudam a fazer da aula uma aula mais gostosa, tá bom? Bem, não vou nem falar mais nomes aqui, só estão entrando, que bom. Então vamos dar prosseguimento, tá certo? Outra coisa que eu quero reafirmar mais uma vez, eu falo sempre em toda disciplina, por favor, não deixe de acompanhar, de verificar os estudos dirigidos, né? Para poder, afinal de contas, a entrega é até no máximo até o dia 25 de maio, para ninguém deixar para a última hora, tá? Por favor. Inclusive, às vezes tem alguma pergunta, tem alguma dúvida em específico, então, né, dá tempo de perguntarem aqui, para a gente poder elucidar, ninguém ficar com dúvida, nem deixar acumular nada, tá bom? Afinal de contas, a gente sabe que o tempo passa muito depressa, embora a gente tenha dado desde o iniciozinho, mas não deixem para o final, eu sei, tem vários de vocês que já me enviaram, tá? Hoje específico eu nem, não entrei dando retorno, mas amanhã eu vou verificar quem me mandou, né? Hoje, e dou retorno a todos vocês, até mesmo para poder tranquilizá-los quanto ao recebimento da atividade, tá bom? Então, e ao mesmo tempo, quem ainda não fez, por favor, não deixe para a última hora, né? Afinal de contas, os estudos dirigidos, o objetivo é que vocês possam fazer para reforçar ali o conteúdo, reforçar a matéria e, ao mesmo tempo, ter oportunidade, né? Diante de alguma dúvida, fazer a pergunta aqui durante os nossos encontros, tá certo? Então, fiquem à vontade, vou dar agora prosseguimento ao nosso conteúdo. Semana passada, né, nós estávamos falando justamente das estruturas membranosas, endomembranas. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade inclusive nós vamos finalizar e acredito que dê tempo também para a gente iniciar um próximo assunto, tá bom? Também, só para vocês terem uma noção, primeiro eu vou ajudá-los a recapitular o que nós fizemos semana passada, né? O nosso assunto, para a gente dar prosseguimento. Aí tem um vídeo que eu achei interessante, tá? Ele, inclusive, não tem áudio, viu, gente? Não tem áudio, porque o áudio não tem passado.
ele, na verdade, ele é legendado, mas o que eu achei muito interessante são as imagens dele, tá? Então, eu vou apresentar a vocês. Eu acho que ajuda bem a enxergar a isso tudo que a gente está falando, tá? Gente, tem gente aqui com o microfone ligado, por favor, desliguem, porque aí esse barulhinho em casa acaba. Isso, valeu, obrigada, viu? Então, só deixa o microfone ligado na hora de falar, porque senão, às vezes, qualquer barulhinho, né, que a gente faz, mexe no caderno, enfim, mexe em alguma coisa aí próximo, acaba fazendo barulho alto, tá bom? Então, bem, estava falando, né? A gente vai dar continuidade, vou passar para vocês um videozinho, que ele é pequeno, mas eu achei ele muito bonito, as imagens, eu acho que vocês vão gostar, eu acho que isso ajuda a fixar, tá? Tem umas perguntinhas também, porque ajuda a fixar, né? O conteúdo na verdade, algumas perguntinhas, um restinho daquele conteúdo que nós vimos semana passada, né? Então, eu vou colocar também para vocês poderem rever, mesmo que não sejam muitas, mas elas ajudam vocês a fixar o conteúdo que a gente está vendo, tá bom? Bem, e aí depois eu acredito que dê para a gente iniciar falando sobre o ambiente nuclear, mas aí a gente vai ver aonde a gente vai prosseguir, tá? O importante é que participem, perguntem, né? Vamos contextualizar, vamos verificar a nossa matéria, vamos verificar aqui e tirar dúvidas, tá certo? Então vamos, com esse ânimo todo, olha, saudade, né, de poder estar num ambiente assim, livre desse pulão todo, esse entusiasmo todo, mas embora nós ainda não possamos, às vezes, fazer isso, né, em virtude da situação, mas vamos aí verificar, colocar um ânimo e agradecer, né, pela saúde nossa, dos nossos familiares e prosseguir, tá certo? Vamos adiante, que tem muita coisa e podem, por favor, participar, me ajudar aqui, porque é para nossa sexta-feira ter uma aula gostosa, tá bom? Bem, deixa eu pegar aqui, já passei, deixa eu pegar o meu pointer, eu sempre aqui, olhem só, nós vamos dar prosseguimento à unidade 3, né? E aí, como eu falei com vocês, eu chamo a atenção de todos, né? No sentido de que, o que nós estamos falando? Essa estrutura celular, ela compõe-se de quê? O que nós falamos semana passada, para a gente, na verdade, conseguir dar o pontapé adiante e continuar com o nosso estudo, né? Então, nós estamos falando, a unidade 3, ela fala da estrutura, o complemento estrutural da célula. Eu até chamei a atenção de vocês que vários itens, né, que a gente aborda aqui, nós acabamos que nós falamos, nós apresentamos lá na unidade 1. Quando a gente fala inicialmente da estrutura básica das células, quando a gente faz a distinção de células procariotas e eucariotas, na hora que eu apresento vocês as estruturas de membrana pela primeira vez, né? Enfim, mas aqui, já que a gente está falando dessa estrutura, semana passada eu recordei com vocês a constituição da membrana, né? Que é o quê? Me ajuda a recordar. Uma membrana ela é constituída por quê? Existe até um chavão, né? Podem falar, quem lembrar aí pode me falar. A membrana é constituída por quais elementos? Uma dupla bicamada lipídios, proteínas. diversas. Isso, tá falando Daiane e Pedro, não é? Lipoproteica. Isso, vocês falaram de uma bicamada lipídica com presença de proteínas, exatamente certinho, né? E aí, isso é importante a gente recordar, mesmo porque hoje eu vou apresentar a vocês o que nós denominamos de endomembranas, né? Que são estruturas presentes nas nossas células e que têm a presença da membrana, tá? Nós vimos também semana passada que as nossas células se comunicam. Olhem só, não somos só nós, não, né? As nossas células se comunicam, as nossas células se reconhecem. Eu chamei a atenção de vocês que em situações experimentais as células conseguem, né, se agrupar
de acordo com características. Assim como nós nos agrupamos, e nós nos agrupamos sim, né? Ficamos próximos, acabamos que formamos nossos grupos, né? Muito em função do que a gente tem ali, pensa semelhante, preferências, enfim. As nossas células também conseguem reconhecer células semelhantes e acabam se agrupando, né? Falamos também um pouco sobre transporte de membrana, afinal de contas, as estruturas membranosas, elas ajudam, né, a controlar o que entra e o que sai das estruturas celulares. Nós vimos o que é transporte ativo e transporte passivo, com gasto ou sem gasto de energia, né? Enfim, e falamos também que as nossas células, além dessa característica de se comunicar, existem várias maneiras, né, que nós denominamos. Aí, por favor, microfone ligado. Por favor. Esperem, deixa eu colocar aqui, gente. Porque às vezes a pessoa nem percebe. Deixa eu pôr aqui. Coloquei. Aqui. Tô aqui. Deixa eu pôr essa aqui. Gente, inclusive, deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó. Ei, Fabiana. Tá joia? Que bom, daqui a pouco eu vou querer ver o rostinho de todo mundo, viu? Faça, eu tô vendo a Fabiana aqui. Tá joia, Fabiana? Saudade. Daqui a pouco eu quero ver, viu? A turminha toda ali. Eu peguei aqui para poder ativar a muda, acabei vendo ela. Beijo, Fabiana. Até. Daqui a pouco eu quero ver, quero matar a saudade, hein? Bem, deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver, eu ativei mudo, ativei, porque acaba às vezes atrapalhando, né? Isso. E aqui eu falei com vocês, pus assim, porque às vezes a pessoa nem percebe que o microfone tá ligado, né? Enfim, e chamei a atenção também que semana passada nós estávamos falando daquela comunicação, aquela sinalização das nossas células, através do hormônio, através de sinapses, né? Enfim, estou só falando disso para vocês recapitularem um pouquinho daquele que a gente viu semana passada. Quem às vezes não estava, né? Tem a oportunidade, por favor, não deixem de ver a nossa live. Eu sempre posto, tá? Para aí hoje a gente vai dar continuidade. E agora, olhem só, eu vou apresentar a vocês, na verdade são velhas conhecidas, tá? Mas dentro de um contexto, dentro de uma nomenclatura que nós denominamos de endomembranas, tá certo? Então eu vou apresentar a vocês. Vocês vão ver que grande parte aqui, até do contexto de algumas características, eu já apresentei a vocês, porque eu não deixo de falar ali na unidade 1 quando a gente apresenta pela primeira vez. Mas agora a gente vai ter oportunidade de reforçar, né? E verificar alguns itens aqui que eventualmente não estavam presentes naquele início de conversa, mas que eu vou apresentá-los pela primeira vez, tá bom? Então, olhem só. Vamos aproveitar em termos de imagem. Eu tenho aqui uma representação de uma célula eucariota, né? Que é aquela célula que nós estamos estudando, que é aquela célula rica em membrana e rica em organelas citoplasmáticas. Olha só a grande quantidade de organelas que nós temos aqui, né? Então, é esse conjunto, esse universo presente entre nós temos a membrana plasmática, que é o envoltório externo da célula, nós temos o ambiente nuclear que está aqui, e entre esse ambiente, a membrana plasmática, nós temos aquele ambiente citoplasmático, não foi que a gente viu? E aí, juntamente a esse universo de citoplasma, nós temos o material em si, gelificado, o material aqui do qual estão dispersos as organelas citoplasmáticas, e temos as estruturas, né, as organelas propriamente ditas, que estão aqui representadas. Vou aproveitar, em termos do desenho, vou recordar aqui a nomenclatura de algumas organelas, até mesmo lembrando, porque nós temos colegas que eventualmente não estavam, né, desde o iniciozinho conosco. Então, só para ajudá-los a recordar, olhem só.
Nós temos estruturas como essa, que são as mitocôndrias, tá? Nós temos os lisossomos, temos o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, temos o complexo de Golgi, temos as estruturas que são filamentos, que pertencem ao que a gente chama de citoesqueleto, tá bom? Então, hoje, inclusive, essa estrutura que tá bonitinha, pequenininha aqui, é uma estrutura de centríolo, que eu vou apresentar para vocês hoje. Enfim, o fato é que na hora que a gente olha para uma célula, reparem quanta informação, quanta coisa importante, né? Existe uma célula nossa, e olha que nós temos trilhões de células que formam a estrutura corporal humana, tá bom? Bem, então aqui, quando, né, justamente por isso eu estou recapitulando esses conceitos, não é à toa não. É porque justamente quando a gente vem apresentando essa estrutura celular, eu vou apresentar aqui a vocês algumas características, algumas conhecidas nossas e algumas que vão complementar, tá? Nós vimos que quando eu falo desse universo entre envoltório nuclear e membrana plasmática, e eu falo de uma maneira geral ao citoplasma, né? Que é o conjunto disso tudo que eu estou vendo aqui. Organelas citoplasmáticas, mais esse material gelificado aqui presente. Se eu retiro as organelas citoplasmáticas, eu menciono o ambiente do citosol, que foi isso que a gente inclusive viu a diferença, né? Mas o que é muito importante? Nós vamos perceber que, embora nós consigamos fazer essa distinção desses dois ambientes, nós ainda temos um ambiente, né, interessante, que é o interior das nossas organelas citoplasmáticas. Por que é importante? Porque a nossa célula, assim como eu falei com vocês desde o primeiro dia de aula, é uma grande fábrica. Eu posso compará-la a uma grande fábrica. E as organelas citoplasmáticas, elas são importantíssimas, porque elas são os trabalhadores, são elas que realizam as atividades. Atividades que são organizadas, atividades que são extremamente importantes para a função de uma célula. Olhem só, nesse ambiente fluido presente aqui, típico do citosol, nós observamos alguns componentes que são componentes do citoesqueleto, nós observamos estruturas enzimáticas, né? Enzimas que nós inclusive estudamos também. Observamos que existem moléculas sinalizadoras, afinal de contas, nós vimos semana passada que as nossas células, elas se comunicam e existe aquele princípio de sinalização, né? Existem aqui, inclusive, ribossomos que são responsáveis pela produção de proteínas. Agora, existem aqui também três nomes dos quais eu acho que é a primeira vez que eu falo com vocês. Normalmente, a gente não apresenta isso no iniciozinho. E eu vou apresentar e explicar a vocês a função. Quais são? As chaperonas, os proteossomos e as inclusões, tá? Isso daqui eu acredito que seja mais novidade para vocês, para a grande maioria. Por quê? São estruturas que têm funções específicas, vocês vão ver, e que a gente apresenta porque elas possam estar presentes nesse universo, né, celular, tá bom? Então, inclusive, eu vou começar com vocês explicando as inclusões. O que são as inclusões? Olhem só. Isso. O que nós temos, né? Nas inclusões, elas, na verdade, são acúmulos de conteúdos. Quais conteúdos? Conteúdos diversos. Não existe, tá? Nas inclusões, necessariamente um produto químico específico. Olhem só, eu até coloco aqui para vocês exemplos. Nas células do fígado, nós observamos principalmente glicogênio. Existem alguns tipos celulares, como inclusive estrutura célula mamária, algumas células específicas nossas que vão ter acúmulo de quê? De gordura. E outras possam ter maior quantidade de estruturas proteicas.
E aí, onde que entram as inclusões? As inclusões são esses acúmulos de glicogênio, de gordura, de proteína, presentes nas nossas células. E o que é interessante, gente, e é por isso que, na verdade, a gente apresenta agora, porque as inclusões não são organelas citoplasmáticas, elas não são envolvidas por membranas. Então, são acúmulos químicos mesmo. Olhem só essa imagem. Essa imagem é uma foto de microscopia eletrônica. Por isso que a gente está vendo ela assim, toda preto e branco. E na verdade a gente está vendo aqui dentro de uma única célula. Observe esses pontinhos escuros aqui, ó, todo esse ambiente aqui. Isso daqui é acúmulo de glicogênio dentro de uma célula hepática. Então, olhem, não existe estrutura membranosa ao entorno desse conteúdo. E é por isso que ele é denominado de inclusão. E as inclusões, elas não são obrigatórias. As nossas células, algumas possam vir a ter esses acúmulos, outras não possuem. Então, não é uma estrutura, ela não tem uma função específica, ela é um acúmulo de um conteúdo químico, tá? Olhem só essa imagem. Nessa imagem, inclusive é uma imagem do livro do Junqueira e Carneiro. O que ela representa? O que ele fez? Ele pegou aqui nesse ambiente mamário, retirou aqui um ambiente, né, onde eu tenho literalmente as glândulas produtoras de leite, né? E verificaram o seguinte: nessa glândula mamária, se eu perceber aqui, se eu analisar histologicamente essa estrutura, o que eu vou observar? Células que tendem a ter acúmulo de gordura. Só para vocês terem uma ideia, olhem, eu estou aqui rachurando em amarelo, para vocês poderem destacar bem isso nas imagens, né? Juntamente com isso daqui, ó. Aqui, não, mas Luciane, isso aqui tá grande. Ele tá parecendo que ele tá saindo da célula. Concordo plenamente com vocês. Na verdade, inclusive aqui, só para vocês terem uma ideia, essa gordura ela vai sair e vai inclusive fazer parte do leite. Um leite, naturalmente, ele não tem muita gordura. Então, uma célula, né, que pertence à glândula mamária, nesse momento específico, inclusive de produção de leite, né, onde que a mulher está tendo a produção de leite, tem grande acúmulo de inclusões lipídicas, porque esse material vai fazer parte da liberação do leite. Ele vai, no final das contas, sendo liberado nesse universo, né, do qual ele está produzindo. Então, não é obrigatório. As inclusões não significam, de forma alguma, não são estruturas membranosas, não são organelas, são acúmulos químicos que podem ser observados nas nossas células, inclusive em alguma fase determinada da nossa vida, como no caso aqui em específico, quando a mulher está produzindo leite materno, tá? Então, essa terminologia que é importante a gente empregar, né? Porque é um grande diferenciador, vocês, com certeza, na hora de estudarem, vocês vão ouvir, mas do qual, logicamente, né? Não é obrigatório uma célula ter inclusão, tá? Bem, as chaperonas, eu não sei se eu comentei com vocês, ou se vocês recordam disso. Posso até ter sido, quando eu apresentei proteínas para vocês, às vezes eu ter mencionado. Bem, o que são as chaperonas? As chaperonas, até eu coloco aqui, né? Olhem, entre aspas, que olha o termo que eles utilizam para apresentar as chaperonas. Elas são damas de companhia das proteínas. Como assim, né? Como dama de companhia, por que a importância dessas chaperonas? Olhem só, eu vou fazer aqui uma breve recordação de vocês. Não sei se vocês se recordam que quando a gente estuda proteína, as proteínas elas apresentam diferentes classes. Ela possa ser primária, secundária, terciária ou quaternária. Na verdade, quando a gente faz essa denominação, é porque as proteínas possam ser mais simples
ou elas possam se apresentar com características mais complexas. E a quaternária é justamente a mais complexa. Por que eu estou falando disso? Porque se vocês recordarem lá do que vocês estudaram e também fizeram de estudos dirigidos passados, né? Olhem só, uma estrutura proteica, ela no seu formato terciário e quaternário, ela sofre dobraduras, né? Porque ela é tão rica em aminoácido, ela na verdade tem tantos constituintes que ela se dobra. E eu até na oportunidade, quando eu apresento proteína para vocês, eu falo assim, gente, olhem só, ela parece até um enovelado de lã, né? Cheio de dobrinha. E até falo assim, olha, pra gente não dá uma sensação de bagunça, mas eu comento com vocês, olha, essa bagunça, ela é organizada. Essa dobradura, esse novelo que se faz na estrutura de proteína, não é aleatório, não. Ele é organizado. E aí, eu estou falando disso só para vocês entenderem o papel das chaperonas. O que é uma chaperona? É uma estrutura como essa daqui, olhem, reparem vocês. E o que ela faz? A estrutura de proteína passa por ela e ela acaba sofrendo aquela dobradura de uma maneira organizada. Ou seja, vou dar um exemplo bem grosseiro, bem grosseiro mesmo, tá? Me perdoe. Mas imagine ali, de repente, que foi o que passou na minha mente. Sabe quando a gente está ali na cozinha, fez o pão de queijo e agora eu tô fazendo a bolinha do pão de queijo, tá? Ou seja, eu coloco aquela massa na mão, enrolo e tento dar ela um formato, né? Um formato para que ele fique mais bonitinho, para que ele fique apresentável, para que ele possa crescer melhor, né? Por que eu estou falando disso? Porque na hora que ele passa aqui nas minhas mãos, a minha tentativa é de quê? Organizar aquilo dali, né? Você pode até olhar e falar assim, nossa, que bagunça! Mas, ao mesmo tempo, dentro do que foi possível, eu tentei organizar, melhorar. E as chaperonas fazem isso. Reparem que aqui o autor está colocando para gente que a estrutura de proteína, ela passa por essa estrutura de chaperona para ela realmente ficar ali, ó, enroladinha, para ela ter, né, o seu contorno, que é um contorno típico para aquela proteína. Foi quando eu falei com vocês aí aquele exemplo, né? De uma bagunça organizada. Então, essa estrutura de proteína, embora na hora que a gente olhe, parece que ela está bagunçada, mas é uma bagunça organizada. E esse é o papel das chaperonas. Diga, quem é que quer perguntar? Pode falar. É a Débora. Ei, Débora, tá joia? Diga. A gente pode dizer, então, que as chaperonas é como se fossem forminhas que recebem a proteína, é isso? Boa, Débora. Boa. Ela é uma estrutura mesmo, ela funciona meio assim mesmo, como uma, entre aspas, né, uma forminha, para dar um formato, para dar... Não significa que toda estrutura proteica vai ter o mesmo formato, mas ela vai dar o formato que aquela proteína precisa. Sim, em termos de raciocínio, é isso mesmo, tá bom? Certinho. Certinho. Obrigada. Tá? De nada. É importante, gente, porque como a gente apresenta algo, né, que na verdade não é tão palpável pra gente, porque se eu falar com vocês de um estômago, eu mostro o estômago, vocês estão vendo. As chaperonas, até para representação, né? Hoje até procurei um desenho mais bonitinho para substituir esse. Bem, a gente não tem essa oportunidade. Então, é só para a gente entender, é isso mesmo, Débora. Ele funciona meio mesmo, né, com uma forminha, porque uma forminha vai dar um formato, né? Vai tentar organizar aquilo dali. E esse é o papel das chaperonas, tá bom? Bem, aqui, e aí uma terceira e última estrutura da qual a gente vem compondo, né? Essa aí presente dentro das nossas células, que são os proteassomos.
Os proteassomos são aqui, ó, são representados por essa estrutura roxinha que vocês estão vendo aqui. Parece um cano, não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Uma associação grosseira, mas só para vocês verificarem. Bem, qual que é o papel do proteassomo, tá? O proteassomo, ele funciona, eles até falam na literatura que ele parece que tem uma função contrária aos ribossomos. Por quê? Se a gente recordar, os ribossomos produzem proteína, né? Os ribossomos sintetizam proteína. E os proteassomos, o que eles fazem? Destroem proteínas. Então, eles parecem serem contrários, né? Contrários àquilo que a gente viu que é tão importante. Mas esse proteassomo, embora ele de fato venha causar destruição de proteínas, mas não é porque ele é malvado, não. Não é porque ele, na verdade, está fazendo um desserviços para a gente, não. Mas é porque nós vimos que existem proteínas que elas acabam perdendo, às vezes, a sua funcionalidade. Existem algumas proteínas que, embora existam as chaperonas para funcionar, né, nessa organização, elas possam ter uma dobradura errada. Então, toda aquela estrutura proteica que perdeu função, ela deva ser destruída. E é isso que o proteassomo faz. Só tem um detalhe, né, que é até o que eu coloco aqui no próximo slide, que na verdade, é um conjunto do mesmo raciocínio. Imagine como que o proteassomo sabe que ele precisa de destruir aquela proteína. É porque a estrutura proteica que perde função, ela acaba sendo marcada por um material químico que é denominado de ubiquitina. Então, é como se fosse tipo um carimbo. Ele marca, né? Ele marca a proteína. Então, é o que o autor está mostrando aqui para gente. Olha, reparem que a estrutura de proteína que está marcado, então ela passa por essa estrutura e ela é quebrada. Olhem só, isso daqui, ó, mostrando pra gente o tanto que a estrutura proteica, olha, inclusive o autor colocou até a mesma coloração. Eu nem vou colorir, não, que é para vocês observarem isso bonitinho, né? Deixa eu tirar aqui esse amarelinho. Olhem que a estrutura de proteína, ela foi toda quebradinha, tá? E, consequentemente, agora, mesmo que ela não fosse funcional, acaba que o meu organismo se desfez essa estrutura, tá? Então, é por isso que nós falamos que os proteassomos, eles têm uma função contrária, porque eles destroem proteínas, mas eles vão destruir aquelas proteínas que perderam funcionalidade, ok? Tá certo? Então, me falem só, me ajudem só a... Deixa eu até passar aqui, ó. Vou até mudei de slide, que é para vocês não terem ali a nomenclatura. Me digam, eu apresentei para vocês 3 nomes diferentes. Um que corresponde a acúmulo de material químico, um que corresponde a uma estrutura que é, entre aspas, dama de companhia das proteínas, e uma terceira, que foi essa última, que é aquela que tem um papel contrário aos ribossomos, porque, na verdade, é uma estrutura que quebra, né? Destrói estruturas proteicas. Então, vamos por partes. Me falem, qual que é o nome da estrutura que nós falamos, que é acúmulo de compostos químicos dentro da célula e que não apresenta estrutura membranosa. Nós denominamos de Inclusões. Isso mesmo, certinho, certinho. O próximo, quando eu falei com vocês, entre aspas, né, que é aquela estrutura que funciona como dama de companhia, que ajuda a dar o formato às estruturas proteicas. São as chaperonas, exatamente. E por fim, é este que é considerado uma função contrária ao dos ribossomos, porque na verdade o que ele faz? Destrói proteínas. São as proteassomos. Exatamente isso, gente, certinho, tá? Oi, diga. Quem quer perguntar? Boa noite, Giovanni. Boa noite, quem está falando? Oi, Giovanni, boa noite.
Na verdade, depois que os proteassomas destroem a proteína mal formada ali, os Certo. restantes daquela proteína, ela fica dispersa no citosol, no citoplasma? Boa pergunta, Giovana. Ótimo. Olha só. Essas estruturas, elas permanecem ali naquele ambiente, mas todo o resto celular, porque as nossas células, eu já até comentei com vocês, entre aspas, ela produz um lixo, né? Tem restos do metabolismo que eles acabam não ficando necessariamente nesse ambiente celular. Eles acabam sendo liberados para fora da célula. Então, eu sempre até gosto de fazer a comparação, por exemplo, assim como nós, na nossa casa, nós ali, a gente tenta fazer a gestão da nossa casa e manter tudo o mais organizado possível. Mas ainda assim, por mais até consciência ecológica que nós venhamos a ter, a gente produz lixo. E a gente não pode ficar com lixo acumulado. Por quê? Lixo acumulado gera prejuízo, problemas, presença, enfim. Aí a gente precisa de quê? Condicionar isso dentro de sacos, caixas, organizar direitinho e colocar do lado de fora para o quê? Para dispensar isso. A semelhança são as nossas células. Como você falou, esse material aqui, né, que serviu, que foi quebrado, porque elas já não estavam funcionais, então elas foram quebradas em porções menores. Eles vão ficar nesse ambiente citoplasmático, mas não significa que eles ficam aqui de uma maneira geral, ad eterno, vão se acumulando, não. As nossas células acabam aí envolvendo esse material em estruturas membranosas, vesiculares, e vão realizar aquilo que a gente viu semana passada, que é liberar por exocitose, ou seja, colocar para fora dessa célula esse material, tá? Então é importante essa pergunta, sim. Foi até bom que para vocês entenderem. E até me deu a oportunidade de falar uma outra coisa. Olha, reparem que o próprio proteassoma e a estrutura de ubiquitina que está presente nesse ambiente celular, ele possa ser reutilizado. Ou seja, eles quebraram uma estrutura proteica, a ubiquitina marcou, o proteassoma quebrou, mas eles estão prontos para eventualmente exercer a função como a outra estrutura proteica, tá? Então é até bom, foi bom você ter perguntado, que eu voltei aqui e a gente completa essa linha de raciocínio, tá bom? É exatamente isso, Giovana. Esse material, ele não fica aqui nas nossas células de uma maneira aleatória, né? Porque a semelhança, por isso que eu gosto desse raciocínio, quando a gente compara o nosso ambiente doméstico, porque a gente não pode acumular. Acúmulo daquilo que, porventura, já foi útil um dia, mas hoje, né, ele perdeu função. Poxa, eu vou acumular aquilo dali para quê? Ele acaba gerando, às vezes, prejuízo e problemas nesse ambiente. Então, da mesma forma, isso acontece com as nossas células, tá? Aí você fala, uai, mas e aí? A minha célula está liberando isso para o meio externo, mas o meio externo é o meu corpo, e como que fica? Aí a gente tem que lembrar que acaba que no meio externo nós temos ali a liberação do material, que ele se associa à água, a água acaba também sendo retirada, o excesso, através de vasos linfáticos, todas as impurezas vão se somar ao sangue, o sangue é filtrado pelos rins, as impurezas são liberadas na urina. Então, assim, só para a gente perceber que o corpo humano, né? O corpo humano é diverso, o corpo humano é complexo e o corpo humano tem esses mecanismos para fazer com que nós possamos eliminar tudo aquilo que eventualmente foi produzido pelo meu corpo, pelas minhas células e que porventura não possa ser funcional naquele momento, tá bom? Mas alguém, Tá. se alguém quiser perguntar ou Giovana qualquer coisa, pode falar. Alguém tem ainda alguma dúvida em relação a isso? Giovana, te respondi, não foi? Sim, sim. Eu achei muito interessante, eu fiquei fascinado por essa parte. Ele é bonito e eu gosto, e que bom que vocês estão entendendo nesse sentido, porque é o que eu comentei com vocês, gente. Vocês não têm noção da dificuldade, às vezes, que é repassar para vocês esses conteúdos,
Porque eu sei que vocês... a gente não enxerga, né? Na verdade, a gente fala de um universo de que ele não é tão palpável para a gente. Nós sabemos que nós somos constituídos por células, nós sabemos a importância das organelas, mas assim, na prática, eu não consigo te mostrar aqui, ó, eu não consigo colocar isso na sua mão. Então a gente fica assim, imaginando, mas é muito bonito. E aí que eu chamo a atenção de vocês, meus futuros fisioterapeutas, que na hora que vocês imaginam o ser humano, né, naquela complexidade, em tudo aquilo que na verdade brilha aos olhos de vocês, porque eu sei, na hora que vê uma estrutura, na hora que vê um coração, a gente acha bonito, né? Mas ali, tudo ali é celular. Aquilo tudo ali é o universo, que é o universo da CMC. Então, por isso que eu acho, não é fácil, mas ao mesmo tempo, assim, gente, se encantem, consiga enxergar que tem coisas bonitas aqui. E disso é o que nós precisamos disso para a nossa saúde, tá bom? Bem, então vamos prosseguir. Diga, alguém quer perguntar mais? Pode falar. Eu, Tamires. Ei, Tamires, boa noite. Pode dizer, Tamires. A minha dúvida é sobre as inclusões, porque quando eu estava fazendo o estudo dirigido, e eu fui pesquisar sobre, aparecem inclusões celulares, citoplasmáticas. Então, ela pode ser assim, pode ser chamada de inclusão geral ou tem que falar assim, inclusões citoplasmáticas, inclusões celulares e especificar elas? Olha só, Tamires, as inclusões, sabe que você fala inclusões citoplasmáticas ou inclusões celulares? Na verdade, isso é uma terminologia, por isso que eu gosto de falar de uma maneira geral, as inclusões. Porque aquela inclusão que é perceptível no ambiente, no universo citoplasmático, é uma inclusão celular. Então, vamos utilizar um termo mais generalista, porque o importante é esse acúmulo, né? Desse acúmulo químico, que inclusive a gente nem possa falar especificamente que seja só gordura, que seja só glicogênio. Por exemplo, os nossos melanócitos, né, que são as células que dão pigmentação ao nosso tegumento, são ricos em melanina. Então, vamos utilizar um termo geral, tá? Que no final você está falando desse material presente dentro das nossas células. E, inclusive, dentro do ambiente citoplasmático. Então, não precisa, vamos adotar um termo mais generalista, tá bom? Não precisa, justamente porque eu acho até redundante, né? Praticamente a gente está falando a mesma coisa, tá bom? Mais alguém? E até isso que a Tamires falou, eu chamo atenção. Às vezes vocês ali na hora de fazer o estudo dirigido, tá? Se tiver uma dúvida, uma coisa específica, aproveita a oportunidade. Ali nas aulas, perguntem, gente. Pode perguntar, afinal de contas, é a maneira até que eu tenho também de verificar, às vezes, o tanto que vocês estão entendendo, ou que uma coisa ou outra esteja mais difícil, tá bom? Podem falar. Bem, mas já que não estão perguntando nada, vamos adiante, tá? Qualquer coisa vocês falam mais à frente. Aqui, citoesqueleto. Citoesqueleto a gente sempre apresenta, né? Faz parte ali, inicialmente, quando a gente, na nossa unidade 1, até eu peço para vocês me narrarem, né? Citoesqueleto, esqueleto do ambiente celular, né? E aí eu até sempre falo com vocês, gente, mas quando a gente fala esqueleto, é muito tendencioso das pessoas imaginarem estruturas ósseas. E é óbvio que a gente não vai ter isso aqui, né? Mas por que esse termo? Porque da mesma forma que no nosso corpo o esqueleto nos dá formato, né? O que é o ser humano? O ser humano é um indivíduo bípede, anda ereto, tem uma postura, né? Da mesma forma, as nossas células, elas também têm um formato. Olhem só, desde o início, né? Faz o desenho de uma célula. Aí eu faço o desenho, por exemplo, de uma célula parecendo um ovo frito. Ou eu faço o desenho de uma célula parecendo um cubinho. Ou eu faço o exemplo de uma célula muscular, por exemplo, super longa.
Enfim, a gente sempre faz a célula observando-se um determinado desenho. E tem uma coisa, quando a gente estuda, por exemplo, um epitélio respiratório, o epitélio respiratório, nós vamos observar que as células são assim, ó, são altas. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês? As nossas células, elas normalmente, elas apresentam, na sua grande maioria, um formato físico. Então, o epitélio respiratório, ele tende a ter todas as células com esse formato. O hepatócito, que a gente hoje até mencionou, eles são células mais cúbicas. Ou seja, o formato, ele normalmente ele obedece, né? Existe se eu tiver que fazer um desenho específico de uma célula, de um determinado ambiente, existe um desenho padrão. Não é? A gente faz esses formatos generalistas porque a gente não está dando um nome, né? Nome aos bois, eu não estou aqui mencionando, essa é uma célula disso. Não, eu estou fazendo de uma maneira generalizada. Mas por que eu falo disso? Porque o que garante com que essas células mantenham-se todas nesse formato? O ambiente citoplasmático. E mais especificamente, esse universo de citoesqueleto. Então, olhem só. Quando a gente vê, né, essas linhazinhas, essas estruturas, muitas das vezes elas já apareceram no passado e vocês vão ver, tem imagens ali para frente que aparecem só eles. São estruturas de citoesqueleto. Bem, aos meus meninos do primeiro período, quarta-feira, ontem, a gente estava falando de filamentos finos, filamentos grossos, actina, miosina, contração muscular, não foi? Citoesqueleto. Inclusive aqui eu coloco para vocês. Por quê? São estruturas filamentosas, estão presentes lá, né? Essas especificamente dentro de uma célula muscular e tem esse papel de ajudar no formato, de ajudar no movimento celular, tá? Então, é importante que a gente consiga enxergar essa função, o citoesqueleto, né? Que ajuda a dar um formato, muitas das vezes ajudar em termos de movimento celular. Olhem só, aqui existem, né, como acabei de recordar, a presença de filamentos de actina. E esses filamentos de actina, eu vou mostrar a vocês, são filamentos finos. E eles estão presentes em vários ambientes. No ambiente de célula muscular estriada, como eu mencionei, está presente, por exemplo, nas microvilosidades intestinais. Por quê? Porque essas microvilosidades precisam ficar de pé. Porque se elas caírem, perdem função, né? Elas ajudam a dar aqui, ó, reparem que o filamento, ele está ancorando o formato dessa célula. E ele também vai ajudar a fazer uma coisinha que a gente vai ver adiante, que é a da divisão celular. Aqui, ó, parece esse ambientezinho, né? Esse anel circular que tá aqui, ó, é a estrutura filamentosa, tá? Bem, nós classificamos os filamentos em filamentos finos, filamentos intermediários e filamentos grossos, tá? Os filamentos finos são os microfilamentos, os intermediários são os denominados de intermediários mesmo, e os filamentos grossos são os microtúbulos. Olhem só, aqui fica melhor para vocês verem, tá? Os filamentos espessos ou grossos, os filamentos intermediários, que como o próprio nome sugere, está no meio do caminho, não é nem grosso e nem considerado fino, e os filamentos finos, tá? Então, existe essa composição até mesmo estrutural entre essas estruturas de citoesqueleto. O que eu vou mostrar aqui nos próximos slides, particularmente aqui, gente, é uma imagem, tá? É uma foto, onde os autores, o que eles fizeram? Eles utilizaram de material para corar exclusivamente o citoesqueleto de uma célula. Olha que bonito! Sempre, né? Por exemplo, se nós estivéssemos nesse momento em sala de aula, eu iria apagar a luz só para aumentar o contraste, para vocês verem como que é bonito.
Aí você fala, nossa, Luciene, mas parece uma bagunça, né? É emaranhado. Concordo. Inclusive, se vocês observarem aqui, ó, é a legenda da imagem, ó, malha filamentosa. Então, é uma malha mesmo, é um conjunto muito grande de estruturas, de filamentos que são finos, né? Reparem, que são finos e delicados, né? Mas que, ao mesmo tempo, estão aqui presentes, dando contorno para a célula. Olhem só outras imagens. Olha só que bonito. Porque, na verdade, isso daqui, se não for produzido dessa forma, a gente não consegue ver, né, a dimensão desse citoesqueleto. A gente, às vezes, não tem a noção do tanto que tem dentro de uma célula, esse material, né? Então, olhem, mais uma vez, são estruturas delicadas, dispersas ao longo da célula como um todo, né? Esse daqui, eu sempre falo com vocês, não sei se vocês recordam, se vocês até conhecem. Sabe aqueles bons tempos que a gente pode ir lá na feira da Afonso Pena no domingo e a gente está ali passeando entre as barracas e tem uma parte ali de artesanato, de coisas para casa. Isso aqui sempre me faz lembrar, existe um aramado que eles fazem, ele é bonitinho, para colocar ovo. Não sei se vocês conhecem. Só tem um aramado. Existe um aramado externo e ele é verdadeiramente uma bolinha. E sempre quando eu apresento essa estrutura filamentosa, eu sempre recordo e falo isso com o meu aluno, só para vocês terem essa noção. Porque ele forma um arcabouço, olhem. É um arcabouço externo. E que tem esse detalhezinho, olhem. Reparem que ao entorno daquele ambiente, que é o núcleo celular, também tem a estrutura filamentosa, dando contorno ao envoltório nuclear. Fala a verdade, a gente não imagina que tem isso tudo. E aqui eu dou exemplos para vocês da presença desses filamentos em umas situações mais específicas. Por exemplo, na célula muscular, ela tem uma estrutura filamentosa específica que é denominada de desmina, tá? Que também ajuda a dar o formato à célula. Nas células nervosas, né, particularmente aqui o caso do neurônio, todo esse emaranhado que vocês estão vendo, que aqui é literalmente uma foto, né? Aqui é um desenho esquemático. Então, todas essas estruturas aqui que são tão típicas de um neurônio, né? Aquelas estruturas dos dendritos, onde tem todo aquele emaranhado, todo aquele universo aqui, inclusive que serve de comunicação para a célula, olhem só. Olhem a quantidade que a gente está vendo aqui. Isso aqui são estruturas filamentosas, denominadas de citoesqueleto. Essa daqui também é uma célula nervosa, é a célula da glia, tá? Porque, é interessante, porque quando a gente fala de célula nervosa, é muito comum a maioria dos alunos só lembrar de neurônio, porque ele é o mais famoso. Concordo com vocês. Mas ele não é o único tipo celular, não, né? Nós temos as células da glia. E aqui, ó, essas estruturazinhas aqui são também estruturas filamentosas, tá? Esse citoesqueleto que a gente está verificando aqui. Aí você fala assim, mas Luciene, isso aí tem função? Tem, e como tem, né? Tudo isso aqui presente, e particularmente aqui, ó, no neurônio, são pontos de encontro e ambiente onde tem troca de informação de uma célula com a outra, onde se passa a informação, né? A informação nervosa, enfim, aqui eu não vou entrar no detalhe, mas vocês vão ver adiante, né? E é muito bonito isso. Aqui é algo que nós vamos, nós vamos aqui na nossa CMC, porque eu vou apresentar a vocês, né, à frente, a gente vai falar de divisão celular. E aí, na divisão celular, vocês vão ver que existem essas estruturas, particularmente os centríolos e estruturas filamentosas que fazem o fuso mitótico, que eu vou mostrar aqui para vocês, como citando. Depois vocês vão entender a função. Olhem só. Aqui a estrutura, né, chamando a atenção que é uma estrutura filamentosa. No caso aqui específico é o microtúbulo, que é um túbulo espesso. E aqui, olhem só, isso daqui eu vou até fazer, eu vou completar e vocês vão ver no futuro próximo, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Isso daqui, gente, é uma célula que está em processo de divisão. Então, na verdade,
a gente vai perceber que depois essa estrutura celular, ela vai dar origem a 2 células, tá? Uma segunda célula. Bem, e aí, olhem só, tem a presença dos centríolos, que são essas estruturas circulares aqui, que estarão um em cada ponto da célula, tá? Ou seja, como eu falei com vocês, as estruturas de centríolos. E essas linhas que vocês estão vendo aqui, ó, eu sei que eu estou rabiscando, depois eu vou tirar, mas é só para vocês acompanharem o que eu estou falando. Isso daqui são linhas do fuso mitótico. E elas, na verdade, são estruturas filamentosas, que é por isso que eu estou apresentando elas aqui para vocês, tá? A importância disso, a função disso, nós vamos falar de uma maneira específica lá na divisão celular. Mas é só para vocês perceberem que essas estruturas filamentosas, elas participam da vida das nossas células. Ou seja, em diversos momentos da fase de vida da nossa célula, a gente tem essas estruturas filamentosas, tá? Que é o quê? Citoesqueleto. Aqui, olha que bonito. Isso daqui é a representação, né? Isso daqui, ó. Isso daqui é o centríolo. Deixa eu até tirar, que agora aquele meu rabisco ficou feio. Olha. Aqui, ó. Tá? Deixa eu aqui, eu acho que agora deu uma limpeza aqui para vocês. Olha essa estrutura, tá? Que o autor até denomina aqui, ó, centríolo. É isso daqui. Olha que bonito. E isso, né? Reparem vocês que ali no caso específico tá um de cada lado. Aí você fala, mas tem importância? Tem. Porque, na verdade, vocês vão ver, a partir do momento que tem migração dessas estruturas, esse processo ele está delimitando com que haja uma divisão celular. Isso é muito importante, né? Porque é assim que as nossas células conseguem dar origem a outras células. Na hora que eu me machuco, né? Na hora que eu tenho a reconstrução, por exemplo, tecidual, é muito graças ao processo de divisão celular. Então, é muito importante. Na hora que a gente vê assim solto, às vezes a gente não tem a noção da importância. Mas é porque não tem como a gente apresentar tudo junto, né? Mas vocês vão ver que na hora que eu já, né, mais adiante eu vou apresentar a vocês, vocês vão ver como que é importante. Olhem só o que eu acabei de falar. Quando a gente machuca, a gente espera que aquele local seja cicatrizado, que haja reparo tecidual, não é? E para que isso ocorra, reparem, as nossas células precisam dar origem a novas células, né? A se dividir e ter uma reconstrução tecidual. E eu sempre falo com os meus alunos o seguinte, nós não nos apoiamos. Para a gente, na verdade, no nosso dia a dia, a gente precisa de ter um teto, a gente precisa ter na verdade, né, teto é um chão, a gente precisa de um apoio, né? Eu vou andar, eu preciso de algo que me sustente. Por que eu falo disso? Porque as nossas células, elas também precisam de algo que as sustente. E essa malhazinha que vocês estão vendo aqui, né, aparecem linhas, né? São estruturas filamentosas que dão esse suporte. Então, as células, elas começam a se desenvolver, dar origem a novas células e elas caminham, né, entre aspas, elas têm um apoio dessa malha filamentosa, tá? Então, isso é importante, isso está presente, isso faz parte aqui dessa constituição e, inclusive, nesses momentos, né, específicos, onde há a necessidade de um reparo tecidual, tá? Então, isso que a gente fala é para vocês terem, assim, uma noção da importância de algo que é dito pra gente, às vezes, de uma maneira tão assim, tem citoesqueleto, é o esqueleto da célula, né? Então tá. Ou seja, isso não é tão simplório assim. Tem muita importância, né? Tem muita função. Olhem aqui, eu falei, os meninos, né, do primeiro recordam dessa imagem, que é aquela imagem do Junqueiro e Carneiro, né, que eu apresentei para vocês. Filamentos finos de actina, filamentos espessos de miosina, não é?
Então, olhem só, aqui, ó, é um ambiente em que, precisamente, né, uma foto de um tecido muscular estriado, esquelético, onde a gente tem a presença desses filamentos de actina e de miosina, que inclusive fazem parte daquele contexto de contratura muscular, né? Então, eles também são constituídos, eles também fazem parte desse rol que nós denominamos de citoesqueleto. Quero saber aqui se vocês têm alguma pergunta específica, alguma coisa a respeito de citoesqueleto que queiram perguntar, fiquem à vontade, viu? Para perguntar aqui, alguma coisa que não tenha ficado claro. Na verdade, aqui a gente tenta mais apresentar a vocês exemplos, né, de situações, de células, em que tem essas estruturas de citoesqueleto. Mas qualquer dúvida podem perguntar. Alguém quer perguntar alguma coisa aqui? Não? Então tá, é só para vocês, né? Para poder acompanhar, para poder ver direitinho. Então, bem, então vejamos. Vou apresentar a vocês, inclusive na hora que eu apresentei, falei, né, do que a gente ia dar continuidade hoje, eu chamei a atenção de vocês, porque é aquele universo da célula, aquele universo das organelas citoplasmáticas, né? E elas são, vocês vão ver que o envoltório nuclear, que é aquela estrutura membranosa, o retículo endoplasmático liso e rugoso, o complexo de Golgi e os lisossomos, inclusive eu citei eles aqui, são estruturas que formam o que a gente chama de endomembrana. Por que essa terminologia? São membranas internas da célula. Por isso, inclusive, que nós, né, recordamos a constituição da membrana. Membrana é o quê? Bicamada lipídica com presença de proteínas dispersas. E da mesma forma que existe a membrana plasmática, que é aquele envoltório externo da célula, a membrana também constitui isso daqui. Aliás, eu já até mostrei isso para vocês, até em termos de imagem, mas só para recordá-los, né? Essas organelas citoplasmáticas, elas são envoltas por essa estrutura membranosa, inclusive por aquela dupla camada lipídica, né? Que nós estudamos desde o início. E aí, quando eu apresento para vocês, logo no início, quando eu falo para vocês, gente, uma célula, ela funciona à semelhança de uma fábrica, né? Uma grande fábrica. Hoje, inclusive, eu repeti isso aqui. E aí eu falo com vocês, olha, as organelas citoplasmáticas, elas são dispersas na nossa célula, embora na hora que a gente veja assim, um desenho celular, né, parece que é uma grande bagunça, parece que aquelas organelas estão dispersas de uma maneira aleatória, mas não é. E eu explico. Se a gente visitar uma grande fábrica, vocês vão ver aqui o seguinte, que a gente tem um local que produz, eu tenho um local que embala, eu tenho o local que dá, por exemplo, tipo o adesivo final, e vai ter aquele ambientezinho que vai ali de estoque. Bem, eu falei basicamente alguns processos, só para a gente perceber que, por exemplo, como que eu vou colocar o setor de estoque, que é de onde vai sair e vai ser destinado aquele material, vai para o caminhão, eu vou colocar esse setor de estoque lá no final do meu galpão? Não. Por que não? Poxa, já pensou ter que ir lá no fundo da fábrica para pegar alguma coisa, para levá-lo até a porta, para poder colocar dentro do caminhão? Poxa, não faz sentido. Eu vou precisar de mais homens para fazer essa atividade, porque vai cansar muito mais. Esse ambiente de estoque, ele deve ficar mais próximo da porta da saída, né? Porque é mais inteligente. Ora, eu vou colocar, por exemplo, o início da produção do meu produto no iniciozinho da fábrica? Não. De repente, se eu colocar lá no fundo, porque a partir dessa etapa eu terei outras. Então, ela vai o quê? O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma organização muito em função das tarefas, né?
Aí você fala assim, Luciane, precisa disso? Ué, gente, precisa. Assim como uma grande fábrica quer produzir muito, quer produzir bem para ela conseguir levar o nome dessa fábrica e quer vender bastante, da mesma forma uma célula. Luciane, mas a célula não vai vender, concordo. Mas a célula tem que ser funcional, não tem? O meu organismo não precisa de células funcionais? Então, quanto mais organizado for, mais vai fazer sentido. Menos gasto energético eu vou ter, né? Consequentemente, é bom para todo mundo. Eu estou falando disso porque vocês estão observando aqui um desenho que está chamando a atenção justamente para isso. Nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, olhem. Aí vocês podem perceber que estão cheios de estruturas vesiculares e existe até uma setinha. Reparem que o autor desse desenho está colocando a setinha, está mostrando que esse material, olha, vai passar para o complexo de Golgi. Vai sair daqui, olha, repare, também através de uma estrutura de vesícula e tem a oportunidade de ser colocado para fora da célula. Ou seja, existe aqui, ó, um sentido, existe um fluxo que é de baixo para cima, tá? Ou seja, existe uma organização. E tem um outro detalhezinho também que nesse desenho possibilita vocês enxergarem. Olhem esse detalhe. Essas estruturazinhas aqui, ó, que são estruturas de vesícula, é a maneira como a nossa célula, essas estruturas de endomembranas, conseguem comunicar de uma com a outra. Repara que o material ele vai envolvido por uma estrutura membranosa, que é essa vesícula, e aí ele vai repassando, ó, é como se ele passasse por setores, e no final ele vai ser liberado para fora da célula. Então é isso que a gente fala aqui, ó, deixa eu chamar a atenção de vocês, que existe uma comunicação interna das nossas células que ocorre através de vesículas. Tá? Porque essas vesículas estão transportando o material, transportando proteína, transportando lipídio, enfim, estão transportando alguma coisa, tá? Olhem só, nesse universo de endomembranas, que eu citei retículo endoplasmático, lísio rugoso, complexo de Golgi, retículo endoplasmático é a organela citoplasmática maior das nossas células, tá? Ela, de fato, é a maior estrutura de organela. Ela é mais complexa e, normalmente, eu não sei se vocês se recordam, eu comentei com vocês isso no início. O retículo endoplasmático rugoso, ele é muito próximo ao núcleo das nossas células. Então, tudo começa a partir dele, né? Inclusive porque... Olhem só, para a gente recordar. Retículo endoplasmático rugoso, ele é rugoso porque ele apresenta o quê? Ribossomos na sua superfície, né? Inclusive, essas estruturas ribossomais presentes no retículo endoplasmático rugoso, ele tá assim, olha esse conjuntinho. Ele tá unido por essa linhazinha aqui, ó, que é um RNA, tá? Aqui adiante eu vou mostrar para vocês. Bem, o fato é que aí ele está presente e lembrando, né, que é o local onde a gente tem o quê? Síntese de proteína. Lembrando uma coisinha que eu já falei com vocês muito desde lá do início, que quando eu falo síntese, é a mesma coisa que eu falar produção, né? A ribossomo sintetiza proteína. Ribossomo produz proteína, tá certo? Então, é uma característica, é aqui presente, e que, na verdade, diga-se de passagem, isso aqui para nós não é novidade, não, né? A gente está apresentando dentro desse contexto de endomembrana, mas essa função, ela não é novidade, não. Uma coisa que isso eu acredito que seja novidade para vocês. Olhem só, na hora que a minha célula, né, ali no dia a dia celular, tem hora que ela vai se dividir, aí ela vai ter que produzir membrana. Tem hora que existem produção de novas organelas citoplasmáticas, e essas organelas citoplasmáticas são membranosas. Ou seja, o que eu quero que vocês percebam? Na vida de uma célula,
ela precisa produzir membrana, ou seja, ela precisa de produzir bicamada lipídica com proteínas dispersas. Por que eu estou falando disso? Porque o retículo endoplasmático, ele também é responsável pela formação de novas membranas. Então, o retículo endoplasmático, ele é produtor de estruturas membranosas. E ele, olha, ele ajuda a produzir proteína, ele ajuda a produzir membrana e ele também ajuda a produzir gordura, que são lipídios. Então, o retículo endoplasmático, olha que função, olha a importância dessa organela, né, que é considerada uma endomembrana. Ele produz o que é super importante. Reparem que faz sentido. Por quê? Porque ele produz proteína, ele produz lipídio. Consequentemente, ele produz os dois itens que correspondem à matéria-prima das membranas. Por quê? Membrana é uma bicamada lipídica com presença de proteínas, tá? Então, e é interessante isso, porque se a gente observar, a gente ouve a célula, de repente, uma mitocôndria, imagina. Mitocôndria, de repente, uma determinada mitocôndria, ela perdeu função, tá? Então, ela vai ser destruída, vai ser liberada, né? A semelhança do que a gente viu já anteriormente. Mas significa que essa minha célula que perdeu mitocôndria, ele precisa de nova organela para substituir. Então, ele precisa de produção de membrana, tá bom? Aqui, complexo de Golgi, que também é uma endomembrana, mostrando e chamando a atenção de vocês. Olhem, o complexo de Golgi, igual a gente já estudou, primeiro, reparem que no desenho, eu tenho aqui na parte de baixo o retículo endoplasmático rugoso. Por que eu sei que é rugoso? Pela presença aqui, ó, dos ribossomos. Reparem, ai, não tá ficando, não. Reparem que essas estruturazinhas aqui, né? Deixa eu pegar caneta, mas eu preciso de pegar aqui caneta preta, senão não vai aparecer nada. Essas estruturazinhas aqui, ó, eu vou circular só uma. São os ribossomos, né? Então, eles estão aderidos, eu tenho um retículo endoplasmático rugoso. O autor tá me mostrando aqui a direção, ó, da setinha, tá? Tá mostrando que o material vai sair daqui, vai passar para o complexo de Golgi através de estruturas vesiculares, igual a gente já falou anteriormente. E aí, uma coisa importante. Vocês se recordam qual que é a principal característica do complexo de Golgi? Qual que é a principal função do complexo de Golgi que a gente viu? Me falem, me ajudem a recordar. Ah, não. Vou puxar a orelha. Vocês não lembram nem um pouquinho? Complexo de Golgi, o que ele faz? E a funçãozinha dele é bonitinha. Acho que armazena a secreção, negócio assim. Ele ajuda a armazenar assim, mas ele também... Ele manda para fora da célula, mas antes... Isso! Eu vi aqui. Olha, vocês falaram, tá certinho. Ele produz material, mas antes ele liberar, igual falaram, ele também vai o quê? Empacotar, tá? Então é isso que vocês falaram, todos vocês falaram funções importantes. O complexo de Golgi, ele vai receber esse material vai passar ao longo das estruturas vesiculares, tá? Que aqui é como se fosse um labirinto, várias seções. Ao passo que esse material vai passando aqui, ele possa ser modificado, tá? Inclusive com produção de outros conteúdos se somando a esse material. Esse material vai ser empacotado e depois vai ser destinado ao meio externo, tá? Então, por que disso? Porque o complexo de Golgi, ele tem essas múltiplas funções e ele é muito importante, né? Se vocês imaginarem a logística dessa grande fábrica que é a nossa célula, ele tem uma função também muito importante. Por quê? Ele produz,
ele empacota e ele destina esse material para fora, tá? E aqui, ó, só para vocês saberem, a gente fala que a estrutura como um todo é o que a gente denomina de ictiossoma, e ele é composto por esses sacúlulos, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Ele pode ter até 6 estruturas de sacúlulos, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem perguntar. Querem perguntar? Não? Então tá. Enfim, então essa é a função, né, do complexo de Golgi, a estrutura dele, o fato dele, né, realmente participar ativamente desse processo celular. Olha que bonito aqui, né? Tem aqui tudo que vocês acabaram de falar. Tem esse ambiente do retículo endoplasmático rugoso aqui, o material que vai passar, né, ao longo de toda a estrutura do complexo. Reparem aqui que o autor desse desenho foi feliz, colocando bem fácil para a gente, né, verificar que esse material vai ser liberado, olha, através de estruturas vesiculares e que posteriormente, inclusive, vai ser liberado para fora da célula, tá bom? Ou seja, ele participa horrores desse ambiente, né, celular. Aqui, não é à toa que a gente fala que eles desempenham um papel fundamental, tá bom? Porque além daquela famosa função de empacotar, ele também ajuda o quê? A sintetizar, né? Então, isso acaba dando a ele uma função ainda maior. E aqui, olha que bonito. Vocês se recordam qual que foi a função clássica dos lisossomos quando nós estudamos lá na unidade 1? Vê quem que se recorda. Lisossomo. Lisossomo apresenta o quê? Ele faz o quê? Deposita as enzimas. Digestão celular. Isso. Ele possui enzimas e, consequentemente, ele vai participar da digestão celular. Falaram certinho, isso mesmo, tá? E por quê, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, alguma coisa... perdão, aqui. Inclusive aqui, ó, a representação, que também é uma estrutura vesicular, né? Reparem vocês aqui, que é o lisossomo. Qual que é o papel dele? Ele possui aqui dentro, inclusive o autor, né, colocou isso pra gente, ó, cheio de pontinho. Ele possui as enzimas. Essas enzimas são enzimas digestivas. Por isso que vocês falaram aí, né? Ele participa da digestão celular. Então, quando, por acaso, né, igual aqui o autor desse ambiente está até chamando a atenção disso, olha, eu tenho de repente aqui um material, imagina uma bactéria, ela foi fagocitada, ou seja, ela entrou para dentro dessa célula e agora ela vai se somar, né, a esse ambiente de enzimas. Por quê? As enzimas digerem. Então, qual que é o objetivo? Uma vez que eu tenha a presença daquilo que foi ingerido, que possa inclusive ser um corpo estranho e danoso ao ambiente celular, a partir do momento que ele se une juntamente com as enzimas vão poder digerir esse material. E aí, na hora que elas fazem essa digestão, elas, na verdade, o que estão fazendo é destruindo aquilo que entrou, né? E possa até ser utilizado como mecanismo de defesa da nossa célula, tá? Então, nesse contexto que a gente chama a atenção de vocês, da importância, né, desse papel, dessa característica aqui, que é o papel dos lisossomos. Professora, E aí, até pode falar, quem? Pode perguntar. é o Pedro, tudo bem? Ei, Pedro, tudo jóia? Diga, Pedro. Então, como você está falando aí, lisossomos, então, eles ajudam a romper as substâncias na célula, é isso? A romper assim, só cuidado, ele ajuda a digerir algo que porventura precisa ser destruído, tá? O lisossomo, inclusive, ele não vai, até isso que eu ia complementar. Olha só, se o lisossomo tem enzima digestiva, e ou seja, ele vai corroer alguma coisa, né? Ele tem essa capacidade de digerir alguma coisa.
É uma preocupação do nosso ambiente celular se proteger. Porque você imagina esse lisossomo se rompendo e liberando uma substância que degrada a célula. Seria danoso ao ambiente celular. Vou dar um exemplo. Você imagina, eu tenho um frasco cheio de ácido. De repente, esse frasco cai. No que ele cai, ele derrama esse ácido e aí ele possa cair na minha perna, cair por exemplo, cair no sofá. E o ácido o quê? Ele corrói, ele digere, né? Então, é esse o raciocínio. O lisossomo tem enzimas digestivas, que, completando o que você me perguntou, a função dele é digerir, mas ele tende a digerir apenas aquilo que precisa ser destruído. Naturalmente, aí você fala, mas como que a minha célula consegue se proteger da ação desse material? Esse material, ele é atuante em meio ácido. E o ambiente celular é um ambiente neutro. Então, naturalmente, se porventura essa estrutura membranosa se romper, essas enzimas não conseguem digerir o material que está aqui fora, não. Tá? Então, só com esse cuidado, Pedro. Ela realmente, ela tem essa função de digestão. Ela, né? Eu até fiz essa comparação com ácido, só para vocês perceberem que é algo corrosivo, algo que possa, às vezes, né, prejudicar alguma coisa, estragar, danificar, mas ela é atuante em pH ácido, tá? Então, esse é o mecanismo que a nossa célula tem de tentar se proteger. É como se ela tivesse algo realmente perigoso, né? Então, olha só, é isso que eu acabei de falar aqui com vocês, tá? Caso a estrutura da membrana se rompa, a gente vai verificar que essa estrutura que está presente dentro dos lisossomos, eles acabam, né, não sendo ativos em função do pH, tá? Porque o pH do citosol, daquele ambiente da nossa célula, é um pH neutro. E esse lisossoma precisa de uma ação de um ambiente ácido, tá? Bem, até para vocês perceberem, olhem só. Aqui é um exemplo clássico. Até para vocês perceberem que, por exemplo, existe aqui o autor desse desenho está até mostrando isso, né? Mais uma vez ele está falando assim, ó, houve a entrada de uma bactéria dentro da célula. Essa bactéria, ela vai sofrer a ação dos lisossomos para literalmente digerir essa partícula, que é esse corpo estranho, é um mecanismo de defesa. Agora, não existe o papel do lisossomo, ele não está ali só para destruir bactéria, não. Existem organelas citoplasmáticas, como eu mencionei, que elas podem perder função. E a nossa célula não acumula nada que perdeu função. Então, essa organela citoplasmática, ela acaba também sendo envolvida por uma estrutura membranosa e vai sofrer digestão pelos lisossomos. Ou seja, aquela organela citoplasmática que deixou de ser funcional, que está muito velha, que na verdade não tem mais função dentro desse ambiente celular, ele acaba sendo digerido, tá? E todo esse material que porventura venham produzir esses restos, né? Porque se ele foi digerido, ele foi degradado em porções menores, e aí? É igual a gente tinha falado anteriormente, né? Quando houve destruição de proteína lá no passado dos proteassomos. Então, em função da pergunta do Giovan, olha, todo o resto, tudo aquilo que porventura, entre aspas, né, for resto celular, for lixo, acaba podendo ser liberado para fora da célula por exocitose. O fato é que a nossa célula, ela não é. Na hora que eu falo assim, eu me lembro até daqueles programas, né? Vocês já viram na televisão? Aqueles indivíduos que têm o hábito de guardar absolutamente tudo. Tem gente que não joga fora nem a embalagem do biscoito, porque acha que no futuro possa precisar, né? É diferente até de reciclagem. Tem gente que acumula, é um acumulador, né? Ele não consegue
ficar, né? Ele não consegue jogar fora um lixo, por exemplo. Isso é prejudicial à saúde, até à saúde mental, né? Imagina. Bem, da mesma forma, a nossa célula ela não é assim. Nossa célula ela não é acumuladora. Nossa célula, tudo aquilo que porventura perdeu função, foi destruído, ó, vai para fora, tá? E aqui fora vai ser recolhido, como eu falei, e a gente acaba eliminando através dos processos clássicos, né, de eliminação de excessos de excreta, que é a partir principalmente aqui no caso, a partir da urina, ok? Tem alguém que ainda com alguma pergunta em relação a isso, gente? Não? Porque se não me engano, agora é o momento que eu vou colocar um videozinho para vocês, tá? Que eu comentei no iniciozinho da aula. Deixa eu ver se é isso mesmo. É sim. Olhem só, eu vou colocar, eu falei no início, esse vídeo ele não tem áudio, tá? Ele é legendado. Eu achei ele muito interessante pela representação da célula que o autor fez. É algo que eu realmente, por mais que eu fale, por mais que eu queira mostrar, eu achei realmente muito bonito. Espero que vocês consigam, né, perceber e enxergar essas estruturas, essa função celular, tá bom? Eu acho que ela ajuda muito a gente a meio que, entre aspas, fechar esse assunto, tá? E eu vou passar, como eu falei com vocês, eu preciso para passar, ele já tá aqui no jeito. Olha, eu vou fechar aqui, ó. Saiu, tá? Vocês realmente não estão vendo. Espera, que tá aqui no jeito. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Isso, espera. Vou pôr para vocês, tá bom? Só um minutinho. Deixa eu pôr aqui, compartilhar a tela. Aqui, deixa eu ver aqui pela minha telinha aqui também. Deixa eu ver só um minutinho. Opa! Deixa eu ver. Vocês estão vendo uma tela? Sim, professora. Então, tá Sim. ótimo. Então, realmente não tem som, tá bom? É legenda, mas principalmente, observem as imagens, tá? Eu acho que fica legal. Percebam que eu acho que vale a pena.
Olha só. A imagem é bonita, não é? O que vocês acharam? É bem didático. Não é? Eu achei que vai. Eu falei assim, gente, eu vou colocar. Opa! Eu vou colocar isso para os meus alunos, porque ele consegue, eu pelo menos achei sim, na verdade, a legenda dele tem uns errinhos de português, enfim, eu farei ali correções. Mas as imagens, elas são tão bonitas que eu acho importante, é uma coisa que às vezes a gente não consegue alcançar, né? E eu acho muito importante vocês visualizarem, né? Então, eu acho, vale aí a dica. Eu coloco aqui, ó, todo mundo vendo meu slide? Sim. Vocês estão, sim? Sim. Ótimo. Então, olhem só, eu coloquei aqui, né, inclusive o endereço desse vídeo, porque depois quem porventura quiser, tanto, né, vai ficar também registrado aqui na live, mas quem quiser depois entrar só através do endereço, para ver com calma e, enfim, enxergar melhor esse, né, esse aspecto, fiquem à vontade. Eu acho que ele sintetiza, ele até fala, né, de células vegetais, que não foi o nosso foco, mas como ele fala em pequena proporção, ainda assim eu achei que valia a pena mostrar a vocês em termos das imagens, tá? Porque ele recorda e coloca pra gente esse assunto, que na verdade a gente finaliza aqui esse contexto de endomembranas, tá? A gente ainda tem aqui uns minutinhos, vamos fazer o seguinte, tem acho que 2 ou 3 perguntinhas, eu vou fazer e a gente dá o intervalo, tá? Só que aí a gente finaliza esse assunto, eu acho que vai ficar mais didático para todo mundo. É rapidinho, tá bom? Olhem só, para a gente fixar, são justamente aquelas perguntinhas que semana passada eu falei assim, não, a gente ainda não viu sobre isso. Então vejamos, vamos ver se vocês vão acertar. Correlacione aqui para mim, a gente pode fazer junto, porque aí é mais depressa, não interfere no intervalo. Quem é que desempenha a função contrária aos ribossomos, pois exclui as proteínas? Proteassomos, C. C, proteassomos. Quem são as damas de companhia das proteínas? Chaperonas. A, chaperonas. Consequentemente, inclusões são as estruturas detectáveis ao microscópio que não têm membranas. Muito bem, fixaram direitinho. Aqui, vê se vocês se recordam. Quem que são? Eu acho que a quitina, começar por actina e miosina, vocês vão acertar mais fácil. A quitina é um filamento fino, intermediário ou espesso? Fino. Isso, fino. Miosina é o filamento intermediário ou grosso? Grosso. Grosso, C. Então, os laminofilamentos são filamentos intermediários, exatamente. Retículo qual que é a maior organela? Retículo endoplasmático. Isso, retículo endoplasmático é a maior organela, isso mesmo. Qual que é cada unidade do Golgi? Nora até fez assim, ó, isso daqui, ó, recebe o nome, que é o quê? Vê se vocês recordam. Alternativa B. Alternativa B, isso, dictiossomo. Consequentemente, lisossomo é a organela polimorfa e presente em todos os tipos celulares, né? Completando, possui enzimas digestivas no seu interior, né? Deixa eu ver, eu acho que acabou. Isso, que aí a gente passa para um outro assunto. Ok? Então, olha, estamos no horário do intervalo. Vamos descansar um pouquinho. Voltam já já. Inclusive, se vocês ainda tiverem alguma dúvida a respeito, podem fazer na hora que a gente retornar, antes da gente passar adiante, tá bom? Aproveita e dá um descansozinho aí. A gente volta já já.